Meu nome é Juliana e hoje nós vamos falar sobre resumo, né? E como se faz um resumo, quais são os pontos principais para se fazer um resumo, o que não fazer também no resumo. E eu vou passar um desses pontos importantes aqui no quadro. E mais adiante nós vamos analisar um resumo escolar e o que a gente não deve fazer em outro exemplo de resumo. Então, começando com: para que serve um resumo? Ponto número 1. Um resumo não serve apenas para sintetizar um texto. A gente tem um texto grande, por exemplo, um conto, daí é só para resumir, realmente pegar os pontos principais. Não, muitas vezes a gente pode usar o resumo para memorizar aulas, filmes, material científico, artigos. Tudo isso ajuda muito, o resumo ajuda muito para ser memorizado com uma maneira mais fácil. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente precisa ler. Essa caneta tá falhando. Ler o texto. Igual vou falar em voz alta, caso não dê para ler aqui. Uma ou mais vezes. É claro que isso se aplica se for um texto menor, um conto, ou algo que dê para ler e reler várias vezes. Obviamente, se for um filme, nós estivermos trabalhando como o filme que eu iria propor em sala de aula, Jardim Secreto, né? A gente assistiria o filme e ali a gente ressaltaria os pontos principais. Então, o primeiro ponto, caso seja um texto escrito, ler e reler várias vezes, né? Para ter mais aprendizado de maneira mais fácil do texto, né? E o segundo ponto, vou falhar essa caneta, são as palavras-chave que são as palavras que mais aparecem no enredo, se caso for um conto, ou realmente as palavras que definem, né, o artigo, o tema, no caso, né, as palavras-chave são as palavras principais do texto, que aí a gente iria destacar essas palavras, né, separá-las, porque as palavras-chave vão fazer com que a gente memorize com mais facilidade o que foi dito. Digamos, se for um artigo científico, por exemplo, como é mais rebuscada a leitura, fica muito fácil a gente apontar várias palavras-chave desde o início do texto, né? E dando sequência, obviamente seguindo uma sequência, né? Com essas palavras-chave para depois poder, né, entender com mais facilidade através dessas palavras. Então, a gente separa, né? Depois eu vou dar um exemplo do texto. Uma coisa muito importante: citar o autor constantemente. Algo que é muito importante é que o resumo escolar, né, o resumo indicativo, nós não podemos atribuir nossas ideias e nossos sentimentos ao resumo. Por quê? Porque o resumo é um trabalho de um outro autor, não é um trabalho nosso, né? Nós estamos fazendo o resumo, mas as ideias que nós vamos colocar no resumo devem ser ideias do autor. Se o autor disser que a história é triste, a gente pode até citar, mas a gente não pode falar, por exemplo, que a história me emocionou muito, por exemplo, sendo que eu não posso dar opinião própria. Então isso é muito importante para um resumo. A gente não pode dar opinião própria de maneira alguma, certo? Então, a gente vai citar o autor, a gente pode dizer: o autor ressalta que, o autor defende, né? Enfim, sempre citando o autor no meio do texto e explicando o que acontece, né, na história na sequência correta, que é o próximo ponto. Então, quando for fazer o resumo, sempre cuidar para não iniciar no meio, né, da história, o conto, o artigo ou o filme, né, nem no final, começando contando do final. Entende? A gente tem que começar, obviamente, do início. Então, manter uma sequência.
Até porque assim fica coerente, né? Quinto ponto. Manter uma linguagem clara e concisa. Por exemplo, se a gente estiver no conto que uma menina, ela comeu no café da manhã ovos, panquecas e frutas, ovos, panquecas, uma maçã, enfim, um copo de Nescau, a gente pode simplesmente dizer, né, fulana tomou um café da manhã rebuscado, por exemplo. Ou se no caso o menino comeu um pepino, alface e vários tipos de legumes, você pode simplesmente resumir e dizer, fulano comeu muitos legumes. Isso já é, né, uma generalização ali que a gente vai fazer e não precisa citar tudo detalhadamente, então fica também mais conciso, né? Então, depois disso, acredito que são as ideias principais, eu vou passar um pouquinho do que seria um resumo, né? Um resumo apropriado para se fazer. Esse eu vou falar, eu não vou falar no quadro aqui, deixa eu manter no quadro os pontos. Por exemplo, nós iríamos trabalhar o filme Jardim Secreto, né? Iríamos assistir o filme, depois nós iríamos falar sobre o filme e depois ainda poder tirar dúvidas, né, com a professora para perguntar as questões, destacar a autora, né, que na verdade o filme Jardim Secreto é um livro de Frances Hodgson Burnett, é um livro bem consagrado, e nós iríamos ver o filme, né? Então, o que acontece? A gente deveria citar a autora, mas como é filme, a gente também vai citar o diretor do filme, que agora eu não me lembro o nome. Mas começaríamos assim, o conto de Frances Hodgson Burnett engloba um cenário muito romântico, com jardins. A história conta uma história de uma menina que veio da Índia para passar um tempo com o tio, uma menina órfã, né? E então ela descobre um jardim que inicialmente está morto e ela começa a plantar e fazer as coisas crescerem, devolvendo a vida novamente ao jardim. Então isso seria basicamente um resumo, né? Eu estou tentando fazer aqui um resumo falado, como eu não tenho nada escrito, tentando fazer um resumo falado. O que não poderia ser? Não poderia ser, por exemplo, o filme Jardim Secreto é um filme muito emocionante, aí contando a história de uma menina que vai morar com o tio, uma menina órfã, e eu me emocionei muito com o filme, porque o filme foi muito brilhante, a história é muito original. Isso não pode ser feito, né? No caso, já ficaria como se fosse uma resenha. Então, por quê? Porque tem opinião própria, né? Eu não citei o autor, o diretor, é sempre importante citar de início diretor e autor do filme, né? Do livro, no caso, que foi baseado no filme, e assim por diante, e construindo o resumo, né? Pegar as palavras principais, no caso, o Jardim Secreto, então o título, né? O Jardim Secreto fala sobre o quê? Qual é o tema? Então, o que nós temos de elementos principais dentro do filme? Nós temos crianças, né? Temos flores, animais, que são um elemento bem importante, e o castelo no fim, né? Que é onde o tio da menina reside, entre outros elementos principais. Então daqui a gente já pode ir lembrando da história e ir montando o resumo, né? Basicamente, essas são as maneiras de se fazer um resumo. A gente pode escrever vários resumos partindo desses princípios
aqui, né? Independente do gênero, conto, artigo, enfim, a gente pode escrever a partir dessas orientações, a gente pode fazer um bom resumo, né? Sempre lembrando de não citar opiniões próprias e sempre mantendo a autoria do autor acima de tudo.